Questão da OAB. No dia 11 de janeiro de 2016, gente, sempre que colocam data, eu já fico cabreiro se não tem prescrição no meio. Já começo a olhar. Se der a idade do sujeito, então, menor de 21, maior de 70, eu tenho certeza que vou perguntar sobre prescrição. Então fica muito atento. Quando eles começam a dar datas, é para fazer cálculo de prescrição. Mas eu não sei se é isso que é a questão. Vamos ler. No dia 11 de janeiro de 2016, Arnaldo, nascido em 1º de fevereiro de 1943... Epa, já vou fazer uma continha aqui. Caramba, ele tem mais de 70 anos. Arnaldo, nascido em 1º de fevereiro de 1943, então esse cara tem 73 anos incompletos, maior de 70 anos. Será que tem prescrição? Deram a data do fato e a idade do autor? Vamos ver. Primário e de bons antecedentes. A gente sabe quando ele é reincidente, aumenta em 1/3 o prazo prescricional. Gente, eu tô ficando cabreiro. No dia 11 de janeiro de 2016, Arnaldo, nascido em 1º de fevereiro de 1943, 73 anos incompletos, primário de bons antecedentes, enquanto estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido em 30 de março de 1980, por acreditar que este demonstrara interesse amoroso em sua neta de apenas 16 anos. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente em Severino, que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado. Denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, lesão corporal gravíssima, Arnaldo confessou em juízo, durante o interrogatório, as agressões. Então, réu confesso. Contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo desferir um soco em Severino, mas não viram se da agressão resultou lesão. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado a pena de 3 anos de reclusão, deixando o magistrado de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da violência. Olha, eles deram a data do fato. Falaram que o Arnaldo tinha mais de 70 anos. Mas não falaram em que data foi recebida a denúncia. Não falaram em que data foi publicada a sentença condenatória. Então eu não tenho como verificar se é questão de prescrição ou não. Eu prestei atenção porque me deram dados que sugeririam fosse algo relacionado à prescrição. Mas diante da falta de datas, recebimento da denúncia, publicação de sentença condenatória, trânsito e julgado, eu fico sem condições de fazer o cálculo prescricional. Vamos ver então qual é a questão. Bom, note que ele fala aqui que não houve exame de corpo de delito e houve a confissão. Então nós vamos direto para o artigo 158 do Código de Processo Penal. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, a chamada infração não transeunte, é aquela que deixa vestígios. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. É literal. No processo penal, vigora o princípio da verdade real. O que importa é a verdade de fato, aquilo que realmente aconteceu. Esse é o princípio que rege o processo penal. E mais, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas, princípio da livre convicção ou livre convencimento do juiz. O juiz pode levar em conta qualquer prova que ele quiser, inclusive a confissão, testemunhas, prova documental, desde que ele fundamente a sua convicção. Princípio da livre convicção do juiz. É o artigo 157 do Código de Processo Penal. Portanto, tem o princípio da íntima convicção, que é aquele em que o julgador decide e não fundamenta. Júri. Sim ou não, culpado ou inocente. Esse é íntima convicção. E o princípio da livre convicção, que ele tem liberdade, mas é obrigado a fundamentar. Pois bem, no caso do exame de corpo de delito, há uma exceção ao princípio da verdade real
e uma exceção ao princípio da livre convicção do juiz. Aplica-se o chamado sistema das provas legais. Ou seja, a lei determinou: se a infração deixar vestígios, deformidade permanente, será imprescindível a realização do exame de corpo de delito. Você só pode provar lesões, você só pode provar os vestígios mediante exame de corpo de delito. Se não tiver exame de corpo de delito, a prova testemunhal e nem a confissão do acusado poderá suprir as faltas. Ah, mas tem o chamado exame de corpo de delito indireto, que é o artigo 167 do Código de Processo Penal. Está ali, 167 do CPP. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Não é o caso. Você só pode suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido. É deformidade permanente. Os vestígios não podem desaparecer. Você não aplica o 167. Até nisso o examinador foi cerebral. Portanto, deixou vestígios e os vestígios não desapareceram. Só exame de corpo de delito. Consequentemente, a prova testemunhal é nula e a sentença tem que ser de absolvição. Tem que entrar com apelação e pedir a absolvição, uma vez que não está comprovada a materialidade do delito. Então aqui, em sede de recurso de apelação, qual argumento poderá ser apresentado em busca da absolvição de Arnaldo? Justifique. Tá aí, tá na cara que a questão só podia ser sobre isso. E segundo, ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção imposta? Olha, hoje em dia está valendo tudo menos a lei e a doutrina. Então vale o achismo. Então, se o julgador ou o tribunal achar que tem que condenar mesmo, o artigo 158 determinando a imprescindibilidade do exame de corpo de delito, nós temos que nos preparar. Então, pelo princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, ele pegou 3 anos, não foi? 3 anos de reclusão. Você vai para o artigo 44. As penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade. Troca a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quando a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou inferior a 4 anos, 3 anos. Segundo requisito, o réu não for reincidente em crime doloso. Agora eu vou usar o que fala, primário de bons antecedentes. Terceiro requisito, tiver bons antecedentes, boa conduta social, ele é primário de bons antecedentes. Então cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. São estas as duas questões. Fica uma última dica. Exame de ordem, querido. Leia a lei. Devore a lei. Leia a lei. Conheça tudo sobre a lei. E depois a doutrina. Boa sorte na sua prova.